E aí pessoal, beleza? Vamos lá, mais uma aula aí de termodinâmica ainda na teoria cinética dos gases. A gente está quase se encaminhando para o fim dessa parte aí e depois a gente vê um outro bloco, né, ali que eu separei, e aí a gente finaliza a termodinâmica, beleza? Mas vamos aproveitar cada momento desses aí para explorar o máximo da termodinâmica, explorar o máximo da teoria cinética e depois aí de máquinas térmicas e saber bastante disso, beleza? Aqui eu vou começar só a gente revisando aqui o que a gente viu na última aula, né? Que as moléculas de um gás, elas se movem desordenadamente, beleza? E a energia cinética média do movimento delas depende exclusivamente da temperatura. A gente chegou nessa relaçãozinha aqui, né? A energia cinética média é igual a 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura em que se encontra esse gás. Beleza? Como essa partezinha aqui toda é constante, né? É um número, a constante de Boltzmann em 3 meios, então depende exclusivamente da temperatura. Se aumentar a temperatura, o que acontece? Como ela é diretamente proporcional à energia cinética média, eu vou estar aumentando a minha energia cinética média. Beleza? Só que olha só, a gente se limitou, né? O nosso modelo que a gente fez era o seguinte: era uma molécula que era composta de um único átomo, quando a gente fez essa dedução aqui. Lembre-se lá, se não lembra, volta lá na outra videoaula, beleza? E ela tinha uma certa velocidade, considerando aqui um sistema, né, x, y e z, ok? Ela se movia para cá, para qualquer uma dessas direções, inclusive, né, fazendo aí uma composição dessas direções. Só que a gente considerava apenas um movimento de translação dela, ou seja, ela apenas ia de um lado para o outro e tudo mais, para cima, para baixo, para os lados, enfim. Agora, tá, a gente ignorou, mas agora vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma molécula que seja composta do que, de 3 átomos, tá? Peguei aí, imaginei uma molécula composta de 3 átomos, beleza? E esses átomos estão ligados, por isso compõem uma molécula, beleza? Agora vamos imaginar aqui, ó, tracei um eixo central e vamos supor que ela esteja rotacionando, tá? Ela esteja girando aqui, tá? Nesse sentido aqui, ó, beleza? Em torno desse eixo. Então, ela está rotacionando. Por ela estar rotacionando, rotacionar um movimento, ela tem uma energia cinética de rotação, tá bom? Agora vamos supor também que ela esteja se movendo, por exemplo, para cima, tá? Tá indo lá para cima, se movendo. Então, ela tá, além de rotacionando, ela está transladando. Então, ela tem uma energia cinética de rotação e uma energia cinética de translação. Vamos supor também, acrescentar mais uma coisinha aqui, que ela esteja vibrando, né? Considerando que essa ligação aqui seja, imagine que é uma molinha, tá? Uma mola muito pequena, e elas ficam vibrando uma em relação à outra. Então, vibrar também é um movimento, eu tenho aí uma energia cinética de vibração. Então, a energia cinética do movimento das moléculas, tá? Em geral porque tem exceções, como esse caso aqui, não se reduz à energia cinética de translação, tá? Ó, não se reduz à energia cinética de translação, sendo que podem estar acompanhadas também pela energia cinética de sua rotação e de suas vibrações. Beleza? E aí é isso que a gente vai continuar vendo a partir de agora, ok? Tá, Juliano, mas aí o que a gente vai querer fazer aí? Como é que vai ser o negócio? A coisa essencial que a gente vai tentar fazer aqui é diferenciar agora os tipos de gases. Como assim, Juliano? Por exemplo, eu tenho aqui o gás hélio, beleza? E eu tenho aqui o gás hidrogênio, beleza? Esses aqui são gases, tá? Vou escrever aqui, ó, gás. Então, na forma gasosa, né? Qual é a diferença entre eles? O hélio tem apenas um átomo. Concordam comigo, né? Aqui apenas um átomo de hélio e ele já está na forma gasosa, como a gente já vai ver daqui a pouquinho. E o hidrogênio, ele é composto de 2 átomos, né? Para isso, a gente diz que esse daqui é um gás monoatômico, esse aqui é um gás diatômico, tá? E a gente já vai ver isso um pouquinho mais detalhado depois. Mas olha só, perceba que isso daqui a gente considerou antes apenas um átomo, né? Então vale para o hélio. Agora, se eu tiver, por exemplo, dois átomos, né, uma ligação entre dois átomos, que seria o hidrogênio, o gás de hidrogênio, já seria um pouco diferente. Se eu tiver, por exemplo, o gás metano, CH4, eu já tenho 5 átomos, né, nessa molécula. Isso aqui tudo são gases, um gás hélio, gás hidrogênio e gás metano, beleza?
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que eu tenho 3 recipientes diferentes, ok? Num deles eu coloquei apenas gás hélio, no outro eu coloquei apenas gás hidrogênio e no outro apenas gás metano. Se eu colocar esses 3 recipientes numa mesma temperatura, tá bom? Será que a energia cinética desses gases, das moléculas desses gases, vão ser a mesma, tá? Ou será que algum deles vai ser maior, outras vai ser menor? E lembrando que isso também tem uma relação direta com a pressão, né? Se a energia cinética é maior, a pressão também é maior. Então, será que numa mesma temperatura esse gás exerce a mesma pressão do que esse daqui? É isso que a gente vai acabar vendo a partir de agora, tá bom? Só olha só, antes da gente continuar aqui, peguei essa tabela periódica aqui, meio interativa, que tem na internet, ok? Só pra gente poder dar uma olhada, então, um pouquinho mais aí nesses elementos que a gente estava trabalhando, beleza? Aqui, por exemplo, o hélio, ok? Perceba que ele é um gás nobre, tá bom? E vamos clicar nele aqui, aparecem umas informações tiradas da Wikipedia. Aqui eu tenho o seguinte, ó, é um gás monoatômico, incolor e inodor. Ou seja, monoatômico quer dizer que tem um único átomo, beleza? Aqui também tem outra informação interessante, porque a gente precisa, ó. A temperatura ambiente, o hélio encontra-se no estado gasoso. Então, ele já está no estado gasoso. Se eu pegar o hidrogênio aqui, perceba que eu tenho apenas um átomo de hidrogênio, ok? E não dois, como eu disse lá. Porém, lá eu estou tratando de gás, ok? Aqui, ó, ele geralmente apresenta-se em sua forma molecular, formando um gás diatômico, tá bom? Que é o H2, ou seja, um gás mesmo, tá bom? Nas condições normais de temperatura e pressão, no CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, ok? Aqui, percebe que quando eu coloco aqui, ó, sobre a palavra molecular, aparece uma informaçãozinha aqui, ó, o hidrogênio molecular ou gás hidrogênio, ok, a mesma coisa, é o gás mais leve que se conhece, aparecem algumas informações sobre eles, mas o principal que vocês podem ver aqui, ó, é que é uma ligação entre dois átomos, ok? Não vou fazer a mesma coisa para o metano aqui, porque o metano é um composto, tá bom? Composto de carbono e hidrogênio, beleza? Mas tem várias informações úteis aqui, bem interessantes, tem muito mais coisa, claro, que vocês podem acessar aí, beleza? Mas vamos lá continuar então na nossa aula aqui só para ter uma informação a mais, beleza? Então, para falar aí da energia, a gente vai partir desse princípio aqui, ó, princípio da equipartição de energia. A gente viu que uma molécula pode ter 3 tipos de energia cinética ali, de translação, de rotação e de vibração, ok? São 3 formas possíveis. O princípio da equipartição de energia nos diz que se essas moléculas estão em equilíbrio térmico, ou seja, o sistema está em equilíbrio térmico, a energia é partilhada de uma maneira igual entre suas várias formas. Ou seja, a energia cinética total de uma molécula, ok? Que como a gente viu aqui em cima, é a de translação mais a de rotação e mais a de vibração, ela é dividida igualmente entre a de translação, a de rotação e a de vibração. Ou seja, não tem nenhuma privilegiada. Não, a de rotação não vai ser maior do que a de translação nem do que a de vibração, entendeu? Esse princípio está nos dizendo que é igual para todas. Beleza? A gente vai partir desse princípio para poder fazer aí a nossa análise que a gente vai fazer a partir de agora. Ok, tá, Juliano. Então, do que depende isso? Bom, depende da liberdade que essa molécula tem para se movimentar. Isso a gente entra com o seguinte conceito de graus de liberdade, ok? Denotado por I, tá bom? A gente vai usar I, mas pode usar qualquer letra, ok? Por número de graus de liberdade I de uma molécula, se entende o número de movimentos em que se pode decompor o movimento dessa molécula no espaço. Ou seja, se eu tenho uma molécula apenas translada, tá bom? Eu vou ter movimento. Eu posso ter um movimento em X, né? Ó, eu posso ter um movimento em X, eu posso ter um movimento em Y e eu posso ter um movimento em Z. Então, ela tem 3 possibilidades de movimento. Ela pode se movimentar em X, em Y e em Z. Pelo teorema da equipartição de energia, em nenhuma direção a energia dela vai ser maior. É igual em todas. Então, aqui, nesse caso, tá bom? Eu tenho quantos graus de liberdade? Que é em quantos movimentos eu posso decompor ela? 1, 2 e 3. Então, aqui, I igual a 3, tá bom? Então eu tenho 3 graus de liberdade para uma molécula que é apenas translada, ok? Mas vamos ver isso um pouquinho mais especificado agora.
Então olha só, aqui eu peguei uma molécula, ok, que tem um único átomo. Uma coisa que eu vou falar é o seguinte: a gente viu que tem 3 tipos de energia cinética. A gente não vai estudar de vibração, tá bom? A gente vai se restringir apenas a de translação e de rotação, ok? Eu falei antes, tá? Mostrei que existe apenas para vocês conhecerem. Só que ver vibração é muito complicado e a gente não vai fazer isso, tá bom? Apenas rotação e translação, tá? Aqui eu peguei o seguinte: uma molécula que é composta de um único átomo, e quais são os movimentos que ela pode fazer? Bom, claro, ela pode estar em um movimento que seja uma composição x de y e de z, né? Por exemplo, tá aqui, ok? E aí eu posso decompor esse movimento. Só que o que a gente consegue perceber aqui é que uma molécula que tem apenas um átomo, ela apenas tem um movimento de translação. Então, é o seguinte, aqui a energia cinética média é igual para cada uma dessas possibilidades. Pelo princípio da equipartição de energia, tem que ser dividido igual, tá? A gente já tinha visto antes, com a conclusão lá, que a energia cinética média de uma molécula que a gente considerou apenas um átomo é 3 meios vezes K vezes T, ok? Então, se isso tem que ser dividido igualmente, vai ser o que? Em X, tá? Aqui ela está andando apenas em X, 1 meio de KB vezes T. Aqui ela está andando apenas em Y, tá? Lembrando, são decomposição de vetores aqui. A energia cinética média é 1 meio de KBT. E aqui a mesma coisa, né? Aqui percebe que ela está no plano Z, tá bom? Em X, em Y e Z. São as 3 possibilidades em que eu posso decompor o movimento de translação, ok? Não tem mais para onde ela se mover. A gente está apenas em 3D, ok? Então a energia cinética dela aqui também é 1 meio de KBT. De modo que, fazendo a soma dessas aqui, eu tenho justamente a energia cinética igual a 3 meios de KB vezes T. Ou seja, eu posso escrever o seguinte, que a energia cinética média, tá bom, em translação, é o que? É a energia cinética de translação em X, tá? Mais a energia cinética em Y, mais a energia cinética em Z. Ok? Claro, aqui considerando média, né? Vamos deixar assim. E aí eu vou escrever aqui, ó. Em geral, por cada grau de liberdade, note aqui, qual é o grau de liberdade que eu tenho aqui? Aqui é 1, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Portanto, quantos graus de liberdade essa molécula tem? Tem I igual a 3 graus de liberdade, certo? Então, em geral, por cada grau de liberdade, a energia cinética é energia cinética média vai ser igual a I sobre 2 vezes constante de Boltzmann vezes a temperatura. Tá, Juliana, explica um pouco melhor aí de onde apareceu esse I. Não estou entendendo. Se eu tiver apenas 1 grau de liberdade, ou seja, se ela se pode mover apenas para em uma direção, então aqui é 1, fica 1 meio, ok? Olha aqui, ó, aqui ela está se movendo apenas em uma direção, é 1 meio, tá bom? Se ela pode se mover em duas, ou seja, por exemplo, em X e em Y, então eu tenho 2 graus de liberdade, então I igual a 2. Se eu somar S mais esse, eu vou ter aqui 1 meio mais 1 meio, ou seja, 2, né? Aqui eu vou ter 1. Então, aqui no caso, eu tenho 3 graus de liberdade para uma molécula que está transladando, ou seja, para uma monoatômica, tá bom? Então, minha energia cinética é igual a 3 meios vezes KB vezes T, que é exatamente o que a gente tinha visto antes, tá bom? Então, a energia cinética pode ser descrita assim, o número de graus de liberdade sobre 2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura, beleza? Tá, beleza. Então, a gente está vendo a energia cinética média dessas moléculas dependem dos graus de liberdade, né? De quantos graus de liberdade tem essa molécula. Ou seja, quantas formas a gente pode decompor um movimento dessa molécula, beleza? Então, isso são graus de liberdade, tá?
Esses graus de liberdade dependem exclusivamente da natureza do gás, ok? E o que eu quero dizer com natureza do gás? Bom, eles podem ser classificados da seguinte forma. As moléculas podem ser classificadas como monoatômica e, portanto, o gás pode ser considerado monoatômico. Então, eu estou falando de molécula monoatômica ou gás monoatômico, a mesma coisa, tá bom? Diatômica, triatômica e poliatômica, tá? Como vocês podem ver aqui, o que eu sempre digo, né? Analisem a palavra. Todas elas têm atômica, né? Que se refere a átomo. Mono, apenas um. Di se refere a dois. Tri se refere a 3, poli se refere a mais de 3, ok? Então é exatamente isso, ó, um átomo, dois átomos, três átomos, mais de 3 átomos, ok? Então uma molécula monoatômica é aquela molécula que tem apenas um átomo. Juliano, me dá um exemplo aí. Bom, a gente já viu o hélio, por exemplo, tá bom? O argônio é um. Diatômica. Me dá uma molécula diatômica aí. O gás de hidrogênio, H2, né? A gente já viu. Tá, Juliano, agora eu quero ver, ó. Duvidei uma triatômica, vai lá. Bom, gás, ozônio, ok? Poliatômica, mais de 3 átomos, né? Dá um exemplo aí, Juliano. Bom, a gente já tinha visto, né? Por exemplo, CH4, né? Gás metano. Então, e claro, né? Não são as únicas, eu apenas estou dando exemplos aqui, tá? E aí, beleza, você me pergunta o seguinte, tá, mas e quantos graus de liberdade tem uma molécula monoatômica, e uma diatômica, e uma triatômica, e uma poliatômica, tá bom? É isso que a gente vai ver. Em monoatômica, a gente considerou o movimento de translação, então a gente já viu que ela tem 3 graus de liberdade, e igual a 3, certo? Juliano, por que a gente não considera, já que ela, né, a gente está imaginando algo redondo, ela não pode rotacionar em torno de si mesma e então ter aí um movimento de rotação também? E é que tá, a gente está considerando como se ela fosse um ponto material, ou seja, sem dimensões totalmente desprezíveis. Então, ela não vai, tá? Em momento algum aqui, a gente vai considerar a rotação de um átomo em torno de si mesmo, tá bom? Beleza. Então aqui é apenas de translação, tá? Bom, e a diatômica? Vamos lá então analisar a diatômica, a triatômica e a poliatômica. Bom, então olha só, aqui eu fiz os mesmos 3 eixos, só que agora para uma molécula diatômica, que eu estou representando assim, ó, 2 átomos, beleza? Ó, ela pode se mover assim, tá? No eixo X, no eixo Z e no eixo Y. A mesma coisa que uma molécula monoatômica pode fazer. Agora, olha só, então a gente já tem aqui, né, cada uma aqui 1 grau de liberdade. Então a gente já tem 3 graus de liberdade, assim como uma molécula monatômica. Só que perceba o seguinte, se eu tenho aqui a minha molécula composta por esses 2 átomos, vocês não concordam que se eu tiver, por exemplo, aqui o meu eixo Z, bem no centro, por exemplo, eixo Z aqui, vocês não concordam que ela pode também estar girando em torno desse eixo, tá? Ou seja, fazendo esse movimento aqui, girando dessa forma, ou no sentido contrário também, tanto faz, ela pode estar girando assim, né? Então temos mais uma possibilidade de movimento, então já são 4 graus de liberdade. Vocês concordam também que ela pode estar da seguinte forma, e elas podem girar em torno de um eixo dessa forma aqui, que seria no eixo X. Então elas podem girar ok? Então a gente já tem mais 2 agora, né? Então já são 5 graus de liberdade. Opa, já está bem diferente da molécula monoatômica que tem apenas 3. Tá? Mas Juliano, se eu tiver aqui então meu sistema XY, agora eu já saquei tudo, ó, já saquei tudo. Eu tenho aqui X, tenho Y, tenho Z, então eu vou ter ela aqui, ó, no eixo Y. Tá? Vou ter minha molécula aqui, ela vai estar assim, com a minha ligação, e elas vão girar em torno do próprio eixo delas aqui, né? É isso aí, né, Juliano? Saquei. Não, tá? Isso aqui, não. Por quê? Porque a gente está considerando ela como um ponto material. Ela não pode girar em torno de si mesma, em torno do próprio eixo, tá bom? Então,
Para uma molécula diatômica, a gente tem, então, I igual a 5. 5 graus de liberdade, tá? Ó, 3 graus de liberdade de translação, tá bom? E 2 de rotação, ok? Então, como ficaria a energia cinética de uma molécula diatômica? I sobre 2, né? Ou seja, 5 meios, KB, vezes T, ok? Percebe que a energia cinética aqui já é maior, né, do que a energia cinética de uma monoatômica. Juliano, eu ainda não entendi esse movimento. Tá muito confuso as rotações. Tá? Esse desenho teu tá ridículo aí. Calma aí, vamos lá então. Então, só pra gente tentar entender um pouco melhor aí como é esse movimento, né? Tem aqui uma simulação interativa dessa dinâmica molecular, tá bom? Eu vim aqui em Perset, coloquei um gás diatômico e o que acontece? Eu vou dar um start aqui, aqui é uma caixa fechada, tá? E elas vão começar a se mover. Note como fica o movimento dessas moléculas, ok? Primeiramente, a gente pode notar que é um movimento totalmente bagunçado, né? E, ok, a gente está considerando apenas 2 dimensões aqui, porque a gente está limitado nessa simulação. Mas a ideia é a mesma, tá? Olha só, eu vou deixar bem devagar aqui, tá? Para a gente poder ver o seguinte, ó, perceba que elas estão rotacionando, perceba, essa daqui está rotacionando e ao mesmo tempo ela está transladando, tá? Quase todas aqui estão rotacionando, tá? Porque elas são diatômicas e transladando. Então ela pode se mover em X e Y, tá? Aqui, claro, a gente não tem o Z aqui, mas a gente teria que ter um eixo 3D aqui e mais 2 formas dela se mover de forma que está rotacionando, tá bom? E aí, claro, dá pra brincar aqui, eu deixo o link aí pra vocês poderem se divertir um pouco, tá bom? Mas é só pra gente ter uma ideia desse movimento. Tá, então para um gás triatômico, para uma molécula triatômica, peguei a imagem que tá pronta lá no nosso material já, porque nessa perspectiva ficou um pouco ruim de desenhar aqui, tá? Mas perceba bem, um movimento de translação para uma molécula triatômica, ou seja, que contém 3 átomos, tá bom? Aqui formou basicamente um triângulo, mas não necessariamente vai ser assim, tá? Ela pode se mover em Z, tá? Eu posso decompor o movimento dela, melhor dizendo, né? Porque ela pode se mover em mais de uma componente, é uma soma de componentes aqui, e a gente está decompondo o movimento. O número de graus de liberdade da molécula a gente entende como o número de movimentos em que eu posso decompor o movimento dela, tá bom? Não é que ela só vá se mover ou em X ou em Y em Z, tá? Então aqui eu posso decompor o movimento de translação dela em Z, em X e em Y. E eu posso decompor o movimento de rotação dela também em 3 eixos. Ela pode rotacionar também no eixo X, no eixo Z e no eixo Y. Ok? Aqui eu já tenho um movimento a mais de rotação do que a da diatômica. Portanto, tá, eu tenho que I é igual a 6. E aí eu venho aqui e concluo isso para uma triatômica onde I é igual a 6. E, portanto, a energia cinética seria 6 meios vezes a constante de Boltzmann vezes T. Tá? Para uma poliatômica, também a mesma coisa. I igual a 6. Tá? Porque esse daqui é o máximo. Esse daqui é o máximo que a gente pode decompor o movimento, tá bom? Se a gente não considerar aí o de vibração. O número máximo de graus de liberdade é 6, tá bom? Que aí pode ser para uma molécula triatômica adiante, ok? Por isso que alguns nem falam triatômica e colocam ela já dentro da poliatômica, tá correto também, certo? Então aqui para finalizar, ó, eu completei aqui, ó, uma molécula monatômica tem um átomo, um exemplo é o hélio, ela tem 3 graus de liberdade e, portanto, a sua energia cinética média é 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Diatômica, 2 átomos, um exemplo, gás hidrogênio. O gás hidrogênio
5 graus de liberdade, 5 meios de KBT, ok? E triatômica e poliatômica, a mesma coisa, são iguais, né? 3 vezes constante Boltzmann vezes a temperatura. Então percebe que o seguinte, a energia cinética, tá bom, de uma molécula com mais graus de liberdade, tá, é maior, ou seja, por uma mesma temperatura. A energia cinética de uma molécula poliatômica, tá, na mesma temperatura, é maior do que a energia cinética média de uma molécula monoatômica, ok? Beleza, pessoal? Só encerrando então aqui, o que a gente viu aqui nessa aula, né? O principal que eu quero que vocês tenham em mente é essa questão de graus de liberdade, tá bom? Juliano, eu vou usar essa expressão, aqui, essa equação em algum exercício? Eu diria que não, tá? Raramente. Mas a gente vai utilizar isso no próximo vídeo, na próxima aula, para definir melhor a energia interna, tá? Lembra? A energia interna, tá bom? De um gás. Então a gente precisa desse resultado aqui, a gente precisa conhecer essa questão de graus de liberdade, tá bom? Porque mais pra frente, tá? Ou seja, já na próxima aula, a gente vai ver coisas que sim são aplicadas em problemas que vocês terão que resolver e que daí sim precisam desse conhecimento para chegar lá, beleza? Então essa aqui, o que eu quero que vocês tenham em mente é essa questão de graus de liberdade, o que é uma molécula monoatômica, diatômica, triatômica, poliatômica, quais são as diferenças entre elas, tá bom? E quantos graus de liberdade cada uma tem, beleza? Feito? Valeu então, até a próxima aí.